Objetivos gerais de pluralidade cultural para o ensino fundamental. O tema da pluralidade cultural busca contribuir para a construção da cidadania na sociedade pluriétnica e pluricultural. Tendo esse objetivo maior em vista, propõe o desenvolvimento das seguintes capacidades: conhecer a diversidade do patrimônio etnocultural brasileiro, tendo atitude de respeito para com pessoas e grupos que a compõem, reconhecendo a diversidade cultural como um direito dos povos e dos indivíduos e elementos de fortalecimento da democracia. Valorizar as diversas culturas presentes na Constituição do Brasil como nação, reconhecendo sua contribuição no processo de constituição da identidade brasileira. Reconhecer as qualidades da própria cultura, valorizando-as criticamente, enriquecendo a vivência da cidadania, desenvolver uma atitude de empatia e solidariedade para com aqueles que sofrem discriminação. Repudiar toda discriminação baseada em diferenças de raça, etnia, classe social, crença religiosa, sexo e outras características individuais ou sociais. Exigir respeito para si, denunciando qualquer atitude de discriminação que sofra, ou qualquer violação dos direitos de criança e cidadão. Valorizar o convívio pacífico e criativo dos diferentes componentes da diversidade cultural. Compreender a desigualdade social como um problema de todos e como uma realidade possível de mudanças. Pluralidade cultural, segunda parte. Os conteúdos de pluralidade cultural para o primeiro e segundo ciclos. Critérios de seleção. A amplitude do tema pluralidade cultural determinou a seleção dos conteúdos voltados para uma aproximação do conhecimento da realidade cultural brasileira, quanto à sua formação histórica e configuração atual. Espera-se que os conteúdos propostos sirvam de suporte para que o professor possa contemplar a abrangência solicitada pelo tema, adequando-os, ao mesmo tempo, aos objetivos e à realidade de seu trabalho, assim como as possibilidades de seus alunos. Os critérios utilizados para a seleção dos conteúdos foram os seguintes: a relevância sociocultural e política, considerando a necessidade e a importância da atuação da escola em fornecer informações básicas para que permitam conhecer a ampla diversidade sociocultural brasileira, divulgar contribuições dessas diferentes culturas presentes em território nacional e eliminar conceitos errados, culturalmente disseminados acerca de povos e grupos humanos que constituem o Brasil. A possibilidade de desenvolvimento de valores básicos para o exercício da cidadania, voltados para o respeito ao outro e a si mesmo, aos direitos universais da pessoa humana e aos direitos estabelecidos na Constituição Federal. A possibilidade de capacitar o aluno a compreender, respeitar e valorizar a diversidade sociocultural e a convivência solidária em uma sociedade democrática. Blocos de conteúdos. Os conceitos aqui elencados se apresentam na vida social de modo integrado, interagindo no contexto amplo da cultura. Para efeito didático, esses conteúdos receberam tratamento por blocos. Propõe-se neles núcleos temáticos que se entrelaçam e se aplicam reciprocamente. Essa seleção visa a oferta de vivências e informações à criança que propiciem a percepção de uma criação de sua programação e a escola na decisão de seu projeto educativo, priorizarem tais conteúdos conforme a especificidade do trabalho a ser desenvolvido. É importante lembrar que o estreito vínculo existente entre os conteúdos selecionados e a realidade local, a partir mesmo das características culturais locais,
faz com que este trabalho possa incluir e valorizar questões da comunidade imediata à escola. Contudo, a proposta levanta também a necessidade de referenciais culturais voltados para a pluralidade característica do Brasil, como forma de compreender a complexidade do país, bem como de ampliação de horizontes para o trabalho da escola como um todo. Lembra-se ainda que os conteúdos aqui definidos destinam-se ao trabalho com o primeiro e o segundo ciclos do ensino fundamental, pelo fato de a temática da pluralidade cultural ser muito abrangente e complexa, tanto do ponto de vista social quanto do teórico. A definição dos conteúdos foi feita de maneira ampla e detalhada. Com isso, buscou-se oferecer a possibilidade de que sejam selecionados e abordados em diferentes aproximações e níveis de aprofundamento, conforme características e peculiaridades regionais, locais, da escola e da sala de aula. Assim, se no Estado há prevalência de determinado grupo na composição populacional, a organização dos conteúdos refletirá essa característica, atendendo de forma mais adequada à realidade da escola, sem deixar de contemplar o conjunto dos conteúdos que se voltam para uma percepção do Brasil como um todo. A temática encontra-se proposta também de forma aberta, porque se propõe a relevância da integração com a sociedade, com movimentos sociais, com organizações que podem trazer uma contribuição de extremo relevo para a ampliação do universo da escola. De fato, conteúdos contemplados nessa temática têm sido formulados e reformulados em ritmo intenso, estando presentes no cotidiano de forma muitas vezes decisiva. Participar desse processo é essencial para a escola, dentro dos objetivos que se propõe. Portanto, o que se apresenta aqui é uma referência que incorpora avanços no conhecimento no tema, reivindicações antigas de movimentos sociais vinculados à temática racial-étnica, divulgação de direitos civis, sociais e culturais estabelecidos na Constituição Federal, pelos quais há muito por se trabalhar, coletivamente, em prol de seu pleno atendimento, respeitadas as especificidades do trabalho escolar. Embora possam parecer numerosos, encontram-se transversalizados com conteúdos de áreas, representando uma primeira aproximação da criança com um assunto que retornará inúmeras vezes ao longo de sua vida de estudante e cidadão. Pluralidade cultural e a vida das crianças no Brasil. Este bloco trata da diversidade sociocultural brasileira, do ponto de vista educacional, a partir dos elementos que são comuns aos grupos culturais: vida sociofamiliar, temporalidade, espacialidade, organização política e educação. Trata da singularidade do Brasil na forma como aqui se apresenta uma população de origem diversificada, portadora de culturas que se preservaram em suas especificidades, ao mesmo tempo em que se amalgamaram em novas configurações. Trata de estruturas que são comuns a todos, os entrelaçamentos socioculturais que permitem valorizar aquilo que é próprio da identidade de cada grupo e aquilo que permite uma construção comum, onde cabe pronunciar o pronome nós. O objetivo didático, assim, é oferecer conteúdo que possibilitem aproximações da noção de igualdade quanto aos direitos, quanto à dignidade e que embasem valorização da diversidade cultural. Uma característica marcante deste bloco será a abordagem dos conteúdos, tomando como núcleo a vida da criança, trabalhar os ciclos da vida, tal como se apresentam em diferentes grupos étnicos, culturais e sociais. Será oportunidade de valorização das diferentes etapas da vida, de tomada de consciência de que o caminho da maturidade e envelhecimento biológico é trilhado por todos, e será também por ela. A organização familiar, como instituição em transformação no mundo contemporâneo,
e as múltiplas formas em que se apresenta, a importância de se partilhar as responsabilidades familiares, nas quais é básico o atendimento às necessidades da criança. O cuidado com os idosos, esses são temas a serem tratados tanto de forma a que a criança possa desenvolver referenciais atitudinais de respeito mútuo e valorização, quanto de maneira a permitir o reconhecimento de como se processa essa organização básica em diferentes grupos étnicos, sociais e culturais. Compreender a importância das famílias extensas, nas quais o referencial não se restringe ao parentesco, assim como o fato de que laços de amizade muitas vezes propiciam tanto o maior apoio que os laços de sangue. Fornecerá elementos para o aluno compreender que existem vínculos herdados, por assim dizer, e vínculos escolhidos, que expressam a liberdade de consciência e a liberdade de associação. Recomenda-se enfaticamente que esses conteúdos sejam trabalhados por meio do intercâmbio com outras crianças, tanto da mesma classe ou escola, quanto de outras, e mesmo de diferentes cidades ou estados, por correspondência, privilegiando a transversalização com os conteúdos de língua portuguesa, no que se refere à expressão, e com história e geografia, na contextualização dos contatos estabelecidos. Em relação às questões da espacialidade, os conteúdos indicados buscam possibilitar a constatação de que diferentes grupos humanos se relacionam de diferentes formas com o espaço, criando soluções alternativas, por exemplo, para a questão das moradias, casas, apartamentos, condomínios, favelas, casas sobre palafitas, ocas e outras habitações indígenas. Compreender semelhanças e diferenças entre a aldeia, a vila, a cidade e a metrópole colaborará para ampliar a percepção acerca da vida de diferentes sociedades. Explorar a riqueza da relação dos povos indígenas com o meio ambiente. Os problemas característicos de regiões de intensa urbanização e a busca de acomodação mínima são exemplos de assuntos que possibilitam transversalizar este conteúdo com geografia. O conhecimento das relações estabelecidas com o tempo pelos seres humanos de diferentes origens culturais auxilia um aluno a ressignificar essa dimensão. Em uma civilização que associa tempo predominantemente a relógio, recolocar a temática da marcação do tempo pela Lua ou pelo Sol, a existência de outros calendários, propicia transversalizando consciências naturais, geografia e história. Tratar de culturas que marcam fatos e festas de suas tradições por outros paradigmas, diferentes daqueles dados pelo calendário civil ou pelos feriados oficiais, tais como índios, judeus, muçulmanos, asiáticos de diferentes origens, tradições africanas. A transversalização com história e geografia é imediata, facilitando a compreensão de outras perspectivas de temporalidade exigidas para a abordagem histórica. Como núcleo de abordagem à vida da criança, tratar de como se processa a educação em diferentes grupos humanos, de quem desempenha o papel de educador, conforme a organização cultural e a da própria escola, é muito importante. Oferecer informações básicas sobre diferentes tipos de escola existentes no Brasil permitirá que a criança se localize nesse universo, ao mesmo tempo em que valoriza a escolarização e essa instituição como uma daquelas que é voltada para o bem comum. Conteúdos a serem trabalhados: espaço e pluralidade, habitações e organização espacial das diferentes sociedades, diferentes formas de interação com o ambiente, mobilidade no espaço, sedentarismo e nomadismo, migrações e etc. Espaços de vivência comum para os jogos, as festas, as orações, os tratamentos de saúde, espaços de vivência particular, as moradias.
Tempo e pluralidade, vínculos geracionais no âmbito social e familiar, transmissão de contos tradicionais, hábitos alimentares, registros documentais e etc. Diferentes abordagens do tempo, conforme diferentes culturas, ritmos, marcação de tempo, calendários, datas relevantes. Vida sociofamiliar e comunitária, ciclos de vida, infância, puberdade, juventude, vida adulta, velhice. Hábitos familiares e comunitários em diferentes etnias e diferentes regiões do Brasil. Tipos de família, nuclear, monoparental, reestruturada, extensa, comunitária, lembrando que há múltiplas formas de estruturação de vínculos afetivos com finalidade de constituição de família ou convivência comunitária. Participação do homem e da mulher na vida doméstica. O papel das crianças, o cuidado com os idosos, o sustento, com ênfase no apoio mútuo e solidariedade que se constrói no cotidiano, com a divisão das responsabilidades familiares. Relações de amizade e vizinhança, valorizando a liberdade de escolha de vínculos socioafetivos como elemento de liberdade de consciência e de associação. Participação das crianças na vida das comunidades, ciclos de trabalho, lazer, festas, ritos e etc. Interesse por diferentes formas de organização social que se expressam na diversidade presente em diferentes grupos e povos no Brasil, valorizando a liberdade de criar diferentes organizações comunitárias. Pluralidade e educação, valorização da capacidade humana de criar instituições voltadas para o bem comum, como a escola, diferentes formas de transmissão do conhecimento, práticas educativas e educadores nas diferentes culturas. Vida escolar, companheirismo, descoberta, aprendizagem, espaço de conquista, espaço de trabalho, espaço de cidadania, espaço de prazer. Tipos e oferta de escolas no Brasil: escola urbana, escola rural, escola indígena e de outras comunidades étnicas. Escola pública, nas diversas formas em que se apresenta. Escola particular, laica e confessional. Escola cooperativa, escola comunitária. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. O próximo vídeo, Constituição da Pluralidade Cultural no Brasil e Situação Atual. Até!